Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Os Dogmas e as Verdades Eternas, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 10 de novembro de 1970. A Igreja baseia sua crença no inferno e suas penas eternas em palavras de Jesus, como as que constam do capítulo em estudo. Que diz a isto, pelo céu da LBV, o Espírito da Verdade? Jesus se dirigia a homens cuja imaginação precisava ser despertada. Vede que o mesmo ainda hoje se dá. Não usamos de idêntica linguagem para com todos vós. Muitas vezes nos adaptamos às vossas fraquezas, aos vossos preconceitos e até mesmo ao ranço de sectarismo latente em vós, a fim de vos conduzirmos gradualmente às verdades que, reveladas de chofre, poderiam determinar o vosso afastamento. Jamais chocamos inutilmente as crenças humanas, enquanto possam conciliar-se com o progresso da humanidade. Mas, desde que um espírito fraco se apegue fortemente a este ou aquele dogma, a tal ou qual cerimônia, nós lhe dizemos lealmente: o culto que agrada ao Senhor é unicamente o culto que vem do coração. A seus olhos, nenhum valor têm os atos exteriores. Inversamente, aos fracos que necessitem de apoio para sua crença, de uma barreira que os impeça de transpor certos limites, dizemos: servi em plena consciência ao Senhor Deus. Praticai com regularidade e sincera atenção o vosso culto, qualquer que ele seja. Mas não vos descuideis do culto da alma, tão grato ao Pai Celestial. Sois fracos e tendes necessidade de amparo. Buscai-o onde costumais encontrá-lo, mas buscai também dos vossos amigos certos, os Espíritos do Senhor, que vos cercam e auxiliam, que conhecem o único objetivo que deveis alcançar: a paz na vida presente e a felicidade na vida futura.
Como vedes, conformamos nossos ensinos com os preconceitos e as fraquezas humanas. Todavia, para que não haja obscuridade em nossas palavras, declaramos: jamais os conformamos com erros e faltas das crenças humanas, subordinando a verdade eterna à transitoriedade dos dogmas. Falamos a uns com doçura e outros com severidade, apropriando nossa linguagem ao caráter e às disposições de cada um. Ora, Jesus, sábio por excelência, soube muito melhor do que todos nós tornar a lição compreensível de modo oportuno e útil aos espíritos obstinados que o ouviam. Por isso vos dizemos: não há, nunca houve, da parte do Mestre, ameaça de penas eternas. Entendei bem, portanto, estas palavras: aquele que houver blasfemado contra o Espírito Santo não achará perdão na eternidade, será réu de um delito eterno, não terá perdão nem neste século, nem no futuro. O Cristo adequava a palavra à inteligência. A falta acarreta um castigo que podeis considerar eterno, tendo em vista a medida de que usais para medir o tempo. O espírito rebelde, que blasfema contra Deus, tem de sofrer longas provações para voltar ao cumprimento do dever. Esse ato inaudito denota no espírito um sentimento de rebelião e de orgulho que o levará a muitas quedas. Não concebeis que as diversas categorias de delito impliquem a ideia de maior ou menor perversidade? Necessariamente, quem cometer certa falta que, comparada a outra, seja leve, estará mais perto de se arrepender e menos radicalmente vicioso, ficando entendido que a diferença de culpabilidade resulta da intenção e não da carência de oportunidade. Não há caso algum em que o espírito fique absolutamente excluído de perdão. Apenas relativamente semelhante exclusão existe para o culpado pelo temor que este experimenta de que ela seja real, à vista do castigo e da sua duração. Esta nada é em face da eternidade, mas se afigura-se a própria eternidade, aquele que nada vê para além dos acanhados limites da sua inteligência. Não tendes ouvido espíritos culpados dizerem por entre gemidos que se acham condenados a penas eternas? E não sabeis que a existência neles desta crença constitui um dos meios de os levar ao arrependimento? Não vedes como? Eis aqui: o rigor e a duração do castigo consomem as mais energias do culpado. Cansado de sofrer, aterrorizado com a perspectiva de dores sem fim, ele se volta para si mesmo, olha com desespero para o seu passado, conta todas as faltas, todos os crimes que o precipitaram no abismo e finalmente exclama: ah, se eu pudesse começar tudo de novo! Os espíritos que o cercam
logo tratam de intervir, impelindo-o a pesquisar. Se terá mesmo de recomeçar e a saber como ele o faria se tivesse a nova oportunidade. Pouco a pouco, o arrependimento lhe vai penetrando no íntimo, fazendo nascer a esperança do perdão. Ao influxo desta esperança, o arrependimento se desenvolve. A expiação passa a ser suportada com paciência e resignação. Depois, à medida que aquele se torna mais sincero e profundo, vem surgindo o desejo de reparar, de expiar e progredir com o auxílio de novas provações. E Deus perdoa e concede ao culpado que se arrependeu e submeteu à graça da reencarnação.